Olá pessoal, eu sou o professor Tiago Buarque e vamos continuar a nossa aula de análise exploratória de dados, agora falando de estimadores pontuais. Estimadores pontuais são utilizados principalmente para sumarização de dados, porque você tem muitos dados e sumariza com um número só. Os mais comuns são a média provavelmente é o mais famoso, né? E a mediana também é bastante conhecida. E tem algumas variações de média e mediana que a gente vai comentar também. E a gente vai comentar um fator muito importante que é o chamado outlier e como isso pode alterar a interpretação dos resultados. Média. Como a gente falou, é o estimador mais comum. A média é bem fácil de calcular, você pega e soma todos os números do seu conjunto, lá, da sua variável, da sua base de dados, e divide essa soma pela quantidade de elementos. E é o que está explícito aqui nessa forma, né? A somatória de todos os n elementos de 1 a n dividido pela quantidade n. Às vezes a média na estatística também é representada por x barra, onde x é a variável aleatória, né? Por acaso aqui x igual a esse conjunto aqui, e x barra é a média dessa amostra, a média amostral. A média ponderada ela é calculada atribuindo um peso para cada um dos valores. A gente pode observar aqui na equação que ao invés de eu somar apenas os números, eu pego e multiplico cada número por o seu respectivo peso. Então, para o valor xi eu tenho um peso wi. E eu não divido por n, mas pela soma dos pesos. Então, a média comum, como a gente acabou de ver, ela é como se fosse a média ponderada, onde todos os pesos são iguais a 1. Então, se você está avaliando, essa média é usada em muitas situações, né? E, por exemplo, a avaliação da nota de um trabalho de conclusão de curso. Esse não é exatamente um exemplo de ciência de dados, mas é um exemplo que mostra como a gente interpretar um determinado valor. Então, aqui está um exemplo bem simples. Então, se a parte escrita do trabalho tem peso 6 e a apresentação do trabalho tem peso 4, a escrita teve nota 7 e a apresentação 9. Na média aritmética, ou a média simples aqui, a gente teria a média sendo 8. Mas observe que a nota dele foi mais baixa, onde o peso foi menor. Portanto, quando multiplicou cada nota pelo seu peso e somou dividido pela soma dos pesos, chegou a um valor 7,8, que é um valor menor do que 8. E aí a média ponderada vai puxar a média para onde o peso for maior. Outlier. Então, outlier é um valor muito distante dos demais. É uma definição um pouco subjetiva, mas você tem que entender o conceito e aí na prática saber como usar. Por exemplo, o peso do paciente aqui está 40 quilos, 55 quilos, 87 quilos e 63 mil quilos. Nesse caso aqui, se é um ser humano, de um ser humano que a gente está falando, a gente pode descobrir que esse problema pode ter se dado a aquisição de dados ou migração de um outro sistema onde o peso estava em gramas e passou para quilo. Então aqui seria 63 quilos, né? Ao invés de 6.300, 63 mil gramas. Ok? E essa é uma possibilidade. Enquanto geralmente a gente está preocupado na ciência de dados em eliminar os outliers, existe uma área que é chamada detecção de anomalias, está preocupada em encontrar os outliers. Mas não quer dizer que sempre o outlier seja um problema. Às vezes o outlier está correto. Então, o valor do patrimônio de umas pessoas que trabalham numa empresa. Então, uma pessoa tem 10 mil reais de patrimônio, outra tem 25 mil, outra tem 17 mil, outra tem 670 mil. Poderia ser milhões. E poderia estar correto, porque poderia ter um funcionário com patrimônio muito maior. Pode ser, inclusive, quando você tem uma empresa grande, aí vamos supor que o Bill Gates não é mais dono da Microsoft, não sei se foi algum dia, mas se ele colocou a empresa no mercado acionário, ele deixou de ser o dono da empresa e passou a ser um funcionário qualquer. E aí o patrimônio dele é um patrimônio absurdo comparado com os demais funcionários. Muito maior do que talvez alguns bilhões de dólares, né? Então esse valor está correto. Só que aí
a gente tem que saber tratar isso, porque não é possível excluir, o outlier. A gente tem que saber tratar isso, ver como é que a gente usa, como é que usa os estimadores pontuais e como é que se interpretam eles. Então aqui a gente vai ver agora alguns estimadores chamados robustos, né? Porque eles são mais sofisticados ou menos enviesados. Então, o primeiro que a gente está vendo aqui é a média aparada. A gente já viu a média, né? A média aritmética, a média ponderada e agora a média aparada. A média aparada, o que é que ela faz? Ela ela remove as pontas dos dados. Então, nesse caso aqui, a média aritmética daria 180, porque a gente tem um valor aqui que é muito, muito maior que os demais, que é 670. Né? Enquanto o segundo maior é 25, né? E o menor é 10. Então, esses valores estão relativamente próximos uns dos outros, contudo, esse aqui está muito acima. Então, isso faz com que a média dê 180, que não é um valor nem próximo de 670, e nem próximo desses outros valores, não se parece com esses valores. Quando a gente usa a média parada, eliminando as extremidades, aqui o menor e o maior valor, a gente chega numa média 21, que é muito mais próximo desses outros valores aqui, incluindo o próprio 10 que foi excluído. Porque o outlier, o valor exagerado aqui, era esse 670. Essas situações são bem verdadeiras e podem acontecer muitas vezes. Então a gente precisa saber utilizar esses estimadores. Né? Na dúvida, se você não sabe se não pode usar a média mesmo, usa logo a média parada, que é mais robusto, vai eliminar alguns problemas para você. Algumas competições, esse pode colocar essa casca de banana para você lá. Às vezes os dados são assim mesmo, realmente, né? Então é preciso lembrar que a média simples, ela sempre é enviesada. Então essa palavra é muito importante para saber que ela está podendo ser bastante influenciada pelos valores extremos. Uma técnica comum é usar a média parada, eliminando 10% dos maiores valores e 10% dos menores valores. Essa média também é utilizada para a gente lembrar assim, no dia a dia. Em competições esportivas, a gente vê, sei lá, salto ornamental na água. Eles eliminam a maior e menor nota nas Olimpíadas. Então, aí tira a média ou soma as outras notas. Né? Somar e tirar a média é basicamente a mesma coisa, sem dividir. Né? A média aparada em inglês, stream at mean, aí está representando por x bar também, mas ele quer observar o seguinte, ele está tirando p valores, então ele começa de p i igual a p mais 1 e termina o somatório com até n menos p, e ele divide por n menos 2p, a quantidade de elementos que somou. Então, basicamente ele elimina p valores antes, os p menores valores e p maiores valores. Pode ser 2, 3, 10 menores valores, 10 menores valores, 10 maiores valores. Ou 10% dos maiores valores, 10% dos menores valores. A mediana, ela é uma estatística de ordem, porque ela depende de ordenar os dados. Observe que a média parada que a gente acabou de ver também depende da ordenação dos dados, porque precisa pegar os valores centrais, eliminando assim os menores e maiores valores. Então tem uma relação aí com a média parada. Por ser uma estatística de ordem e não pegar todos os valores, ele é mais robusto a valores extremos, né? Como é que ele funciona? Ordem, você tem a sua variável lá, todos os valores lá da sua amostra, do seu conjunto de dados. A mediana desse conjunto aqui, por exemplo, é 13. Como é que a gente calcula? A gente ordena os valores e pega o valor do meio. Opa, o número é par, não tem um valor no meio. Bom, se não tem um no meio, então vai pegar os dois e tirar a média dos dois valores que estão no meio. E aí observe que os valores extremos são todos eliminados, só importa o valor do meio.
Ela pode ser utilizada tanto para dados contínuos quanto para dados discretos, né? Para dados discretos faz até algum sentido. Para variáveis ordinais, por exemplo. A mediana ponderada, ela guarda uma semelhança com a média ponderada, mas a gente sabe que na mediana a gente não soma valores, apenas ordena. Então vamos pegar esse conjunto aqui, esse exemplo abaixo, e vamos ver como é que funciona. Vamos imaginar que o valor é o número de interesse para o qual a gente quer calcular a mediana, certo? E o peso, a gente pode fazer uma analogia como se ele fosse a quantidade de exemplos com esse valor. Por exemplo, tem 100 exemplos com valor 1, né? Então aqui vai até a posição 100. Tem mais 150 exemplos com valor 2, então entre o 2 e o 3 é a posição 250. O 3 tem 50 exemplos com esse valor, então aqui é a posição 300. O 4 tem 50 exemplos com esse valor, então entre o 4 e o 5, a última posição 4 é a posição 350. E o conjunto acaba total com 401 elementos. Quem é o elemento do meio? É o 201. A posição 201 encontra-se aqui entre 100 e 250. Então é essa região aqui, que contém o valor 2. Portanto, 2 é a mediana ponderada desses dados. Se a gente fosse pegar simplesmente na ordem, daqui dos valores, 1, 2, 3, 4, 5, a mediana seria 3, né? Se observar só esses valores, sem ter nenhum peso. Lembrando que essa aula é feita com base nesse livro aí, Estatística Prática para a Ciência de Dados. Eu estou adotando esse livro aí porque tava um livro relativamente barato, fácil de encontrar, e em português muitas pessoas preferem, e o conteúdo está bastante organizado. Então eu vou complementando aqui e a gente vai seguindo esse livro nas aulas.